Alô, alô, boa tarde. Boa tarde. Consegue... Ô, Jefferson. Bom, amigo. Entra no link aí, tá bom? Beleza. Boa tarde, senhoras e senhores. Nós já vamos dar início, então, à nossa oitiva aqui da Comissão Especial de Inquérito da Enel, para investigar as irregularidades, trabalhos realizados sobre a empresa de fornecimento de energia elétrica aqui em Goiânia. Desculpa o atraso, eu gostaria muito de cumprimentar o professor Gilberto Carlos Servinski, agradecê-lo pela disposição, o senhor já está aqui desde as 2 horas, estamos aqui também. E agora eu gostaria de passar, já com o nosso quórum aqui presente, vereador Rafael da Saúde, vereador Jefferson Abel, vereadora Leia Kleber, vereador Léo José e também o vereador e vice-presidente da CEI da Enel, vereador Juarez Lopes, que está aqui presencial, os demais estão de forma remota, né? Passar com pergunta se algum vereador gostaria de fazer algum pronunciamento antes de passar a palavra ao professor Gilberto. Acho que podemos seguir, já estamos com o horário já apertado. Cumprimentar a representação da empresa Enel, que aqui está, né? Sejam bem-vindos à casa. Bom, senhoras e senhores, nós hoje, que temos aqui em Goiânia, inclusive, uma sequência de preocupações sobre o fornecimento de energia, um final de semana muito desgastante, a população sofreu muito com muitas quedas de energia, alguns bairros, segundo a imprensa, até hoje pela manhã, estava faltando energia, né? Nós até temos, né, Larissa, um resumo aí, já está no ponto lá? Eu pedia só 1 minuto ainda, professor Gilberto, só para mostrar algumas cenas, as dificuldades que foram esse final de semana aqui em Goiânia, que ainda nem choveu tanto quanto tem costume de chover. Mas técnica está no ponto aí? Então, essas são algumas reportagens que saiu na grande mídia aqui em Goiânia. Pode soltar, por favor. Horas e 9 minutos, 6:09. E a semana começou com os goianos cheios de prejuízos aí por conta da falta de energia, né? Ainda ontem, alguns bairros da região metropolitana estavam sem a energia, tudo por conta da ventania de sexta-feira ainda. Em outras regiões do estado, os moradores também ficaram no escuro e perderam, entre tantas coisas, alimentos, né? Que não estão nada baratos. Um problema que se arrasta há muito tempo e que preocupa muito, sabe por quê? O período chuvoso está só começando. Nesta escola, numa comunidade calunga em Monte Alegre, 570 quilômetros da capital, foram 5 dias sem energia. Quando ela voltou, estava em meia fase e a merenda estragou, foi toda para o lixo. Tanto no lanche escolar dos alunos, como carne, peixe, frango, verduras, legumes. Também vários eletrodomésticos, geladeira, televisão, liquidificadores e outros. Em Santo Antônio do Descoberto, moradores de um distrito ficaram 24 horas sem luz depois de um temporal. Os comerciantes perderam produtos que precisavam de refrigeração. Nesta fazenda, o rompimento do cabo de energia matou 9 vacas. Prejuízo, R$50 mil. Dor de cabeça também na Grande Goiânia. O Hernandes, que é diabético, perdeu as insulinas que estavam na geladeira. A rua dele ficou mais de 60 horas sem energia por causa da ventania de sexta. Já perdi uns 5 frascos já. E não é barato, é caro. Isso aí vai dar uns R$500 a R$1.000. Este posto de combustíveis nem funcionou. O prejuízo foi mais de R$40 mil, porque são mais de 30 ônibus que dependem do abastecimento aqui que faz Goiânia, Pará, Nordeste, e eles deixaram de vir abastecer. Nós tivemos até que remover esses ônibus para outro posto. O temporal de poeira com rajadas de ventos que chegaram a 80 km por hora começou às 4 da tarde na sexta-feira. A Enel diz que foi uma situação atípica e que ainda assim conseguiu restabelecer a energia de boa parte dos clientes.
Nós imediatamente aumentamos o número de equipes para poder realizar atendimentos emergenciais e trabalhamos durante todo o fim de semana de uma forma ininterrupta, com mais de 2,5 vezes as equipes que trabalhamos normalmente durante o período que não é de verão. Especialistas no setor elétrico concordam que o que aconteceu na sexta-feira foi realmente um fato atípico. Isso porque aqui em Goiás, na maioria dos dias, os ventos não passam de 5, no máximo 10 km por hora. Por isso, os ventos de 70, 80 km provocaram um colapso na transmissão de energia elétrica. Sem contar que em muitas ruas a fiação foi rompida pelos galhos das árvores. Em tese fala que estão com quase 1.200 homens trabalhando, mas você não está vendo o retorno rápido. E o pior, são situações que o consumidor, às vezes, salvo pontuais, onde há uma queda de árvore, não deveriam estar demorando tanto para se recuperar essa rede. Apesar das constantes reclamações, o professor Enes, da UFG, analisou os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica e diz que, no comparativo com a antiga CELG, a Enel apresenta melhoria no serviço. Em 2015, quando ainda era CELG, os goianos ficaram, naquele ano, em média, 43 horas sem energia. Com o passar do tempo, os índices foram ficando menos ruins, mas ainda longe de atingir patamares excelentes. No ano passado, foram 17 horas sem luz, abaixo da meta estabelecida pela ANEEL, 12 horas. A falta de energia nos atinge imediatamente quando você não consegue se locomover no elevador do seu prédio, quando o semáforo da sua rua trava e produz um engarrafamento, quando você começa a perder as coisas na geladeira. A sociedade tem que reclamar sempre. Se está ruim, reclama para ficar regular. Se está regular, reclama para ficar bom. Se está bom, reclama para ficar ótimo. Se está ótimo, reclama para ficar excelente. Em relação às árvores que atingem a rede de energia, a Enel disse que tem equipes fazendo a poda e que está substituindo os cabos por outros que não são afetados pelos galhos e que já aumentou a manutenção nesse período de chuva. Bom, sobre o caso de Monte Alegre, a Enel disse que a rede de energia foi atingida por raios e quedas de árvores. E isso provocou o rompimento de cabos e a interrupção no fornecimento. Afirmou ainda que a região é de difícil acesso, o que demanda tempo para o deslocamento das equipes. Em relação à energia estar em meia fase, a Enel disse que vai avaliar a rede que atende Monte Alegre para estabilizar o serviço. Sobre a zona rural de Santo Antônio do Descoberto, a Enel afirmou que a rede também foi danificada por causa da chuva e que está em contato com o cliente que perdeu as vacas. Disse também que vai fazer uma inspeção para levantar pontos de defeito que precisam ser corrigidos. Bom, pessoal, nós temos outros vídeos ainda, mas como nós estamos um pouco atrasados, vamos deixar para passar após a intervenção do professor Gilberto, para a gente poder, inclusive, liberá-lo, coitado, que ele já está aqui conosco, né? Eu quero cumprimentar também o vereador Isaías Ribeiro, né, bem como a vereadora Leia Klébia, estão aqui conosco também. Mas, senhoras e senhores, eu quero apresentar para todos e todas aqui de Goiânia e também que estão nos acompanhando, o professor Gilberto Carlos Chervinsky, especialista em energia e sociedade no capitalismo contemporâneo, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é especialista em economia política pela Universidade Federal do Espírito Santo, graduado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Atualmente desenvolve atividades de formação e pesquisa junto aos movimentos sociais e atuante no movimento atingido por barragem. Eu também tenho uma participação já bem intensa com o MAB aqui em Goiás. Atua também como professor colaborador do curso de extensão e especialização de energia e sociedade no capitalismo contemporâneo, promovido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o MAB. Professor Gilberto, nós agradecemos muito a sua participação. Aqui mais uma atividade nossa aqui da CEI e da Enel, que o objetivo é esse, de a gente não ter mais uma situação como esta de calamidade que nós passamos aqui em Goiânia nesse final de semana. O senhor tem aí 30 minutos para poder fazer a sua intervenção. Se precisar de mais tempo, a gente também pode começar. Professor Gilberto, seja bem-vindo
a Câmara Municipal de Goiânia. Olá, gente, agradecer o convite. Novamente, boa tarde a todos e todas. O Marco Ruben, a todos. Eu particularmente queria pedir até desculpas porque eu não conheço ali todos. Então, peço desculpas aí aos vereadores e a todas as pessoas que estão acompanhando ali esse trabalho aí na Câmara de Vereadores aí de Goiânia. E penso que tá duplicada a minha imagem. Não, eu acho que está tudo certo aí, técnica, por favor. Tá bem. Aqui é tranquilo, pode ficar tranquilo que está normal aqui para nós. E penso que esse trabalho é um trabalho muito importante que vocês estão fazendo, então parabenizar e acho que tem que ser conduzido com toda a profundidade e a seriedade necessária, porque eu particularmente penso que o nosso país tem sido vítima dos resultados dessa política energética em curso, da política energética que se aplica e que acaba caindo sobre os ombros e o peso, principalmente sobre aqueles consumidores residenciais. Eu sei que aqui em Goiás, quando vocês me convidaram, eu também procurei olhar algumas questões. A gente tem conversado bastante com professores, com pesquisadores de várias universidades e estudado também a partir do momento que a CELG, né, a ex-CELG foi privatizada, que passou o controle da Enel, de um grupo italiano que tem como seus acionistas o próprio governo da Itália e um conglomerado de bancos internacionais. Mas eu acho que a principal contradição que não se consegue explicar, apesar de a gente sabe do que se passa, né? Mas a principal contradição é que como pode o Brasil, que produz energia à base de energia hidráulica, que tem o menor custo de produção da eletricidade, eu não vou dizer do mundo, mas é provavelmente um dos menores custos de produção de energia elétrica mundial, e a gente tem a segunda tarifa de energia elétrica mais cara do mundo. Não é pela ineficiência do setor elétrico. O setor elétrico, construído ao longo da história da sociedade brasileira, ele se constituiu e ele se projetou e ele se consolidou como um setor de elevada capacidade e eficiência. Então, tem outros motivos por que o custa barato produzir e o povo paga tão caro pela conta de luz. E ainda sofre com a baixa qualidade do serviço prestado. Olha só, a gente paga caro e recebe energia de péssima qualidade. E então essa contradição, evidentemente que a gente vai, quando começa a aprofundar bem e levantar, a gente encontra pistas. Mas só para vocês terem uma ideia, eu creio que todos devem ter também as informações e acesso, mas se pegar os próprios dados, a gente gosta de utilizar os próprios dados oficiais ou da própria empresa ou dos dados oficiais do próprio governo, publicados na Agência Reguladora, Câmara de Comissão de Energia Elétrica, ONS, EPE, Empresa de Pesquisa Energética, tantos órgãos que disponibilizam dados sobre essa situação do setor elétrico e das companhias.
energéticas. A ANEEL tem um banco de dados, inclusive os dados fornecidos pelas próprias empresas. Então, muitas vezes, é muito difícil tu negar a realidade a partir do que eles fornecem, né? de informações. Mas a ANEEL agora, recentemente, publicou um documento, que eles chamam de nota técnica, né? De 72 hidrelétricas brasileiras, o custo médio que sai das usinas, aquilo que eles chamam de operação e manutenção, 72 hidrelétricas é em torno de R$ 25,00 por 1.000 quilowatts. Evidente que o Brasil não tem só 72 hidrelétricas, tem 219 hidrelétricas, mas a grande parte são muito próximas de amortizadas, e aí tem uma outra parte em minoria, que é geração térmica, geração eólica e agora um pouco de geração solar, fotovoltaica. Mas essas usinas hidrelétricas, de maneira geral, elas têm, esse é o dado, o custo de produção é baixíssimo, né? Nesse caso aí que a ANEEL publicou, é R$ 25,00 por 1.000 quilowatts. Mas quando tu olha a tarifa que chega na população com todos os custos, tu vai ver que tem a média nacional. Eu estou falando das tarifas para as residências, porque nem todos aqui no Brasil pagam a mesma tarifa. Os consumidores livres são privilegiados, os grandes consumidores, os industriais, shopping center e uma parcela de grandes empresas agrícolas. Eles recebem energia muito menor, de menor custo, né? Com preços muito mais vantajosos do que a população paga. Mas essa tarifa chega, em média, ao final, cerca de 800. Hoje está R$ 806,00. Aqui no caso aí de Goiás, está próximo a R$ 600,00 sem tributos. E com tributos, também chega próximo a 800. Claro que o pessoal vai dizer, não, mas tu está só falando que de uma parte das hidrelétricas. É verdade, tem um custo das outras, tem térmicas, por exemplo, agora que está sendo acionada pelo governo, autorizada pelo governo federal a funcionar, que estão entrando em funcionamento e cobrando R$ 2.443,00 por 1.000 quilowatts. Isso, claro, vem em forma de aumento na conta de luz. Esse também tem o custo de transmissão, tem o custo da distribuidora, ainda tem os encargos, mas os encargos, na verdade, é aquilo que eles dizem, é um imposto que volta para as empresas, no fundo. Se tu for ver a fundo, elas voltam como benefício para as próprias companhias energéticas, seja da geração, transmissão, ou até muitas vezes da distribuição, com raro percentual que vai para beneficiar a população em algumas questões. E tem também os tributos, então isso forma a tarifa como um todo, né? E essa tarifa é dividida em dois grupos. Um se chama consumidor livre, outro consumidor cativo. A grande vítima é o consumidor cativo, que é o que vocês estão ali discutindo. No caso de Goiás, tem, acho que próximo a 3 milhões de consumidores que pagam uma das tarifas altíssimas. E ao analisar, eu queria compartilhar com vocês alguns elementos que eu acho que é importante, que vocês deveriam considerar, e pelo menos são pistas, né, ou indícios que talvez os vereadores que representam o povo aí dessa importante cidade de Goiânia, que possam talvez se aprofundar mais e investigar, mas são algumas pistas importantes. Eu penso que, antes de mais, uma das questões é que nós não podemos perder de vista que nós estamos lidando com uma poderosa empresa. E se tu for analisar a fundo quem é a Enel, ela é uma empresa que tem uma atuação internacional, acho que mais de 30 países, mas ela pertence ao 23% ao governo da Itália, né? Ou seja, ela tem um controle estatal,
mas ela também pertence a fundos como BlackRock, né, ao Banco Norueguês, a Vanguarda Group, a um monte de JP Morgan, um conjunto de bancos internacionais, né, que na América Latina tem também participação desde Banco Itaú, Citibank, Banco Santander, além do JP Morgan, ou seja, é no fundo o capital financeiro. É aquilo que se chama que é o capital portador de juros, aquele capital que quer, né, e que a gente sabe muito bem o que é a consequência da política econômica quando está sob a lógica do capital financeiro, né? Então essa é a empresa que nós estamos dando, é um grupo poderoso e que muitas vezes a reação também ela vem de forma poderosa, mesmo que a pauta seja justa, né? Aqui no Brasil ela tem 4 distribuidoras, além uma delas é em São Paulo, outra no Ceará, a de Goiás e no Rio. No Rio, próximo a 90% dos trabalhadores são terceirizados. E a qualidade também não é das melhores, não, lá no Rio, né? O nível de perdas é alto também. Agora, o que é uma das questões que eu acho que queria trazer aqui para vocês refletir e olhar melhor. Se tu analisar os dados e pegar os dados disponibilizados pela ANEEL na questão da evolução das receitas e tarifas, que estão lá no site da ANEEL, claro que lá são dados de valor corrente, mas se tu analisar, e desde os últimos 10 anos, por exemplo, que é o que eu peguei, 2011 a 2020, e se tu pegar naquele período anterior, 2011 a 2015, e fazer uma média daquela tarifa, atualizada pelo IPCA ou pelo IGPM, que é os 2 índices que se aplicam no setor elétrico, e se tu pegar depois da privatização, 2016 a 2020, e mesma coisa, fazer uma média desses desse período, a gente vai verificar e atualizar esses valores sem tributos, pegando só a tarifa a tarifa que eles chamam de tarifa de fornecimento sem tributos, ou seja, portanto, é livre de ICMS, que ainda não incidiu, portanto, é tarifa, não tem como dizer, não, isso é caro, porque essa tarifa, no acumulado, comparando, ela teve uma evolução de 34,66% pelo índice do IGPM, quando comparado com o período anterior. Veja, acima da inflação. Portanto, essa é uma das questões, teria que investigar. Por que a Enel teve um aumento médio de quase 35% nas contas de luz após a privatização, acima da inflação, acima do IPCA. Quando tu compara com os mesmos dados atualizados pelo IGPM e atualizar isso e fazer a mesma o mesmo comparativo, chega a dar 37% de aumento acima da inflação nesse 2016 até 2020. Claro que 2021 já está bem mais elevado e ainda tem um desvio, porque 2020, como tem uma iniciativa por causa da pandemia, ela dá uma rebaixada na tarifa média. Então, se tu pegar, talvez esse índice significa um índice de aumento superior. Essa é a primeira questão que aparece com muita evidência, que as tarifas pós-privatização aumentaram, que estão na faixa. Assim também eu fiz o exercício, também com a tarifa, só se tu pegar e selecionar a tarifa residencial, que é aquela que é das famílias que moram aí as famílias urbanas, os trabalhadores e trabalhadoras, a população urbana, tirando as demais categorias e classes de consumidores, pegando só o perfil das residências. Também o índice
de reajuste de aumentos é muito superior, na próxima faixa de 30%, acima da inflação do mesmo período, quanto comparado com o outro período histórico anterior. Teria que explicar. A empresa teria que dar uma explicação por que ela necessitou de aumentar a energia acima da média se, olha só, os contratos de energia da qual uma distribuidora, não é só o caso de Goiás, tem, elas são contratos no ambiente de contratação regulado que são feitos por leilões de, muitas vezes, ou de contratação de energia de 15 anos, quando é usinas térmicas, podendo ser 20, 25 ou até 30 anos, quando são hidrelétricas. Portanto, são contratos de energia que ela compra, contratos de longo prazo, e, portanto, não mudou os contratos, a não ser, essa é uma das questões, a energia contratada segue sendo a mesma contratada antes. Claro que vai entrando novas energia contratada numa perspectiva de aumentar o consumo. Essa é uma das questões que a gente vê com muita evidência, esse elevado aumento na conta de luz da população acima da média da inflação. Segunda questão que eu acho importante de considerar, que se vocês entrar nos relatórios financeiros publicados pela Enel, no caso da Enel Goiás, vocês vão ver uma trajetória de aumento do endividamento da empresa. Hoje está próximo a 4 bilhões da dívida líquida. E acho que já passou esse valor porque ela tá fazendo um movimento de endividamento da companhia, e esse endividamento é um endividamento de dívida própria. Ou seja, ela tem, a Enel na Itália tem uma empresa filial que se chama Enel Financeira Internacional, da qual essa aqui empresta, e muitas dessa dívida é atrelada à oscilação do euro. E por isso que quando tu analisa quanto, isso não é só com Goiás, isso está acontecendo nas várias empresas filiais da Enel. Esse grau essa subida do endividamento, se eu não me recordo, eu acho que antes da privatização a dívida era líquida da CELG, claro que não é atualizada, era 2,8 bilhões, se eu não estiver enganado. Hoje a dívida líquida divulgada no relatório está próxima a esse volume que eu falei, de 4 bilhões. E claro que isso, se tu olhar o quanto ela pagou de juro, mais o que ela pagou de taxas de câmbio, da mudança de câmbio da moeda internacional, e mais uma série de outras questões, tu vai verificar lá que só em Goiás isso representou praticamente 300 e tantos milhões, pelos dados publicados no relatório financeiro dela, né? Então, é necessário endividar? Evidentemente que a regra do setor elétrico, eu até entendo por que elas fazem isso. A regra do setor elétrico diz que todo tipo de custo gerenciável e não gerenciável são transferidos integralmente nas contas de luz e em forma de aumento futuro para a população ressarcir, seja o investimento ou seja o juro desse investimento. Portanto, quanto mais dívida tu tiver, mais volume de juro tu tem, mesmo que os juros sejam altíssimos e muitas vezes até abusivos em algumas companhias que a gente verifica, teria que ver o caso ali, mas uma das questões que eu verifiquei que algumas das dívidas é CDI mais 2%, eu acho, que é o nível a regra da dívida. E se tu pegar e fizer a média dos últimos 5 anos, o que foi a CDI, dos últimos 5 anos, a média é 8,5%, mais 1 ou 2%, você chega a quase 10% de juro ao ano. E esse juro é cobrado e jogado para a conta de luz da população pagar. Isso significa aumento na conta de luz do futuro.
quanto mais endividamento. Claro que, como a empresa tem uma filial, um banco, digamos assim, na Itália, e a dívida passa a ser agora dela, não tem problema receber lucro líquido e remessa de juro, né? Pagamento de juro pela dívida que a companhia tem, porque o modelo elétrico brasileiro impõe que tu pague as duas questões para as companhias. Essa é uma estratégia que no setor elétrico tem funcionado de forma muito, digamos assim, geral. O alto endividamento das companhias exatamente para, com juros, muitas vezes, eu já vi casos de juros a 20%, que acabam caindo na conta de luz. Muitos casos de companhias. Então, essa é uma situação. E isso vai ter reflexos na conta de luz do povo brasileiro, da população do estado de Goiás. Não há dúvida. Quanto mais endividamento, maior é o volume da tarifa e maior é os aumentos que virão pela frente. A terceira questão é que também, ao analisar os relatórios financeiros dela, se verifica uma coisa muito interessante. Ela tem aumentado os custos operacionais e de forma muito significativa. Os custos operacionais ou gerenciáveis ou não gerenciáveis. Os gerenciáveis, pelos dados, acho que eu não tenho, tenho que pegar lá no relatório financeiro, mas vocês pegarem e observar, eu acho que aumentou em 32% só no último semestre. E nos não gerenciáveis, que é que eles chamam não gerenciável, é a compra de energia, outras questões, transmissão de energia, mais não sei o quê, isso também aumentou cerca de 36% no último semestre, ou seja, mas quando tu analisa a trajetória do número de trabalhadores, não aumentou o número de trabalhadores, ou seja, não aumentou o custo com contratação de trabalhadores. Então, tem outras questões que uma das questões que ela tem publicado é que ela está fazendo investimentos. Talvez isso, mas não é só isso. Lá nos relatórios tem várias questões que ela diz que outros, não sei o que seriam esses outros, não é pouco, o volume desses custos, mas isso significa o seguinte, isso significa também que vai tudo para conta de energia elétrica, esses custos, esse aumento dos custos operacionais da própria companhia, ou seja, ela está se tornando mais cara para funcionar. Por quê? Também teria que investigar melhor, a gente até tem algumas questões que a gente percebe lá, mas é interessante uma empresa do porte da Enel aumentar o seu custo interno de operação, né? Sem contratar novos trabalhadores. Eu já vi em outros locais, empresas teria que fazer uma investigação séria, né, também sobre essas questões. E uma outra questão, que ao analisar também, quando ela pede ela disponibiliza os dados para aumentar a tarifa, tem uma coisa que chama muito a atenção, é o volume de energia que eles chamam de sobrecontratação. A própria Enel, acho que de 2020, se eu não estiver enganado, deixa eu ver se eu encontro o dado aqui, ela disponibiliza lá, ela diz que o dado lá disponibilizado pela ANEEL é que ela tem uma energia requerida no valor com as perdas e tudo, de cerca de 13 milhões e 100 mil megawatts-hora para o ano. Disso, 1.860.000 megawatts-hora é de sobrecontratação, ou seja, energia que está sobrando. O que ela faz com essa energia? Se ela utiliza com uma estratégia de ganhar dinheiro via outras empresas, tem uma coisa que chama a atenção também, aquela empresa lá da
da hidrelétrica de Cachoeira Esperança, ela teve 400 milhões, aquela empresa lá, de lucro líquido. Ela vendeu a energia acima do que ela produz, não sei de onde, se é das outras usinas que ela tem, ou se mesmo ela comercializa, mas a sobrecontratação, uma parte é jogada na tarifa para o povo pagar, e em forma de aumento na conta de luz. Agora, essa sobrecontratação que que a ANEEL está divulgando, publicou os dados lá, significa 14%, 14,5% de sobrecontratação. Quem está pagando esses 14% a mais é que também deveria se investigar. Por quê? Porque se é o povo que está pagando, significa tarifa mais cara para o povo. A empresa está ganhando dinheiro em cima desses contratos do povo, né? Então, não sei, mas é uma boa questão que deveríamos... E a última questão é a própria trajetória de redução dos trabalhadores. Isso significa que tem consequências, terceirização, isso tem consequências na questão da qualidade do serviço prestado. Porque a gente sabe como é que funciona, eles terceirizam, eles precarizam o trabalho, eles intensificam o trabalho, e isso traz como consequência uma piora significativa, muitas vezes, na qualidade, demora para reabastecer o serviço, né? A periferia, muitas vezes, os lugares mais distantes, o interior fica mais descobertos, e essa qualidade, isso tem consequências, muitas vezes, principalmente nas áreas mais agrárias e nos bairros de periferia urbana, que geralmente são secundarizados no trabalho de atendimento. Então, eu espero que tenha colaborado e contribuído com algumas questões que possam ajudar no trabalho aqui de entender melhor as causas e os problemas a qual o povo está sofrendo e tem sido vítima aí daquilo que vocês ao menos me informaram, que tem uma qualidade baixa do serviço, uma tarifa crescente. Então, são esses elementos que eu gostaria de trazer e compartilhar com você. Depois posso passar mais alguns documentos também que a gente tem, se necessário, mas eu ficaria por aí, novamente agradecer e ficar à disposição de todos e todas. Professor Gilberto, nós aqui na Câmara só agradecemos muito a sua contribuição. Vamos precisar ainda nesta sessão, temos alguns questionamentos para fazer para o senhor, né? E achei muito interessante, porque no final das contas, tudo vai para a tarifa, né? Até mesmo o lucro de dividendos também vai para a tarifa. Quer dizer, parece um ganho dobrado. Mas essas questões nós vamos precisar de aprofundar. Eu quero já passar para o vice-presidente da SEI da Enel, o vereador Juarez Lopes. Vereador. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, doutor Gilberto. Eu estive aqui muito atento à sua fala, né? E é bom ouvir uma pessoa que tem a compreensão da ação da empresa a nível de Brasil, né? Que tem compreensão e conhecimento em outros estados. E a gente vai perceber que o sentimento da gente é verdadeiro. A gente não está equivocado quando a gente está entendendo que a tarifa é extremamente alta e que qualquer situação que advém na empresa cai na tarifa e o consumidor está pagando. A gente percebe que não só aqui, mas todo o serviço de fornecimento da própria energia cada dia mais caro, mais complicado e uma prestação de má qualidade. O que Vossa Excelência falou aí, nós estamos percebendo aqui. E a gente fala, e muitas das vezes você não tem um instrumento material para mostrar. A gente não tem, essa é a verdade. A gente sentimos isso aqui na SEI, quando já há 60 dias nós pedimos informações, e agora está chegando umas informações aqui muito ruins, uma forma de atrapalhar o trabalho às vezes não avança, né? Mas aí a natureza é tão
Deus é tão perfeito, a natureza é tão perfeita, né, que diante da situação que aconteceu aqui, do ponto de vista ambiental na nossa cidade, Goiânia e Goiás, eu vou te contar, eu acho que o trabalho da Enel mostrou a limitação, o pouco investimento, a dificuldade. Eu tenho muitos amigos que trabalham na Enel, e nós estamos sabendo do deslocamento de gente de Porangatu para cá para fazer trabalho, gente de outra cidade, equipe que não tem, um corre-corre, uma loucura, uma loucura. Por quê? Porque não tem-se uma estrutura para enfrentar uma dificuldade como nós tivemos nesses últimos 3, 4, 5 dias atrás, com a chuva que teve, com o vento que teve, né? Então, assim, muita gente perdeu muita coisa, muita perda, muito dano, né? Rede caída, e principalmente sem equipe de manutenção. Sem equipe de manutenção. Essa é a verdade. Então, assim, eu agradeço pelas informações que o senhor traz, porque mesmo que isso não está escrito aqui para a gente, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse, talvez, essas informações que Vossa Excelência passou, se pudesse nos escanear e mandar para nós, viu, Mauro? Eu gostaria que chegasse nas minhas mãos. Eu acho muito pertinente, muito interessante. As observações, a gente percebe que é a observação de quem vive e conhece, né? Nos ajuda muito. Então, isso só fortalece mesmo o posicionamento da gente. Como eu disse, uma ceia, quando começa, só Deus sabe, mas quando termina também, nós não sabemos, né? Mas a gente vai fazer o possível para tentar pontuar aquilo que a sociedade tem sentido, né? Uma energia de má qualidade, um investimento que não tem, investimento no cabeamento, no fornecimento, na manutenção, na qualidade do serviço, e uma das tarifas mais altas do Brasil, talvez Goiás hoje, porque o aumento último que teve, meu Deus, é exorbitante. Nós sabemos que os reservatórios estão baixos, e esse tal desse reservatório, a gente tem que discutir isso, porque eu não consigo compreender como é que um reservatório da Serra da Mesa não consegue manter um nível. O que está acontecendo? Tem alguma coisa que está errada. Realmente, o povo está pagando. E vou te falar para vocês, hoje uma família média consome meio salário mínimo, e só quem ganha muito não sabe o que é viver com 1, 2 salários, e ter que tirar a metade de um salário para pagar energia e água. A sociedade brasileira está passando fome, e esses tributos públicos de prestação de serviço está tirando o básico de uma família sobreviver. E é isso que algumas pessoas não compreendem e que nós temos que combater, porque são serviços essenciais. Olha, uma família simples, Mauro, hoje, não paga menos de R$300 de energia, 300, 400. Quando ele pega a água, porque ele tem que ter água potável, bate em R$500, é metade de um salário. Uma família básica hoje vive no Brasil hoje com 1 a 2 salários mínimos. Então ele está tirando o arroz com feijão da mesa dos filhos dele. E é isso que as pessoas têm que se sensibilizar e compreender que a roda está girando de forma equivocada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Juarez Lopes. Professor Gilberto, o senhor fica à vontade para comentar a fala do vereador Juarez Lopes. Depois nós queremos ver os demais vereadores, registrar a presença, o vereador Tialu Ghiotti também, membro da SEI, está aqui conosco. Mas, senhor, acho que seria interessante a fala do vereador Juarez, ele nos remete aqui a uma parte que diretamente a SEI da Enel, ela não tem, eu diria assim, autoridade institucional, mas, por outro lado, nós também temos que conferir esses valores de como é que as tarifas são compostas, né? E aí eu passo a palavra para o senhor fazer os seus comentários. Vamos abrir o microfone, professor Gilberto, por favor. É ele lá, não? Aí, está aberto agora, professor Gilberto. Eu acho que
assim, a consideração do vereador. Na verdade, não foi uma pergunta, né? Foi uma consideração, e eu também tenho pleno acordo, assim, da preocupação, porque qual é o problema de nós ter uma tarifa tão alta? Claro que os bancos, que são os donos da Enel e das outras companhias, também, se for a fundo, vai ver que os bancos, os grandes bancos internacionais, a lógica que eles funcionam é extrair o máximo do lucro e remeter o dividendo para a sua matriz. E endividar ao máximo as empresas para quê? Para, além do lucro líquido, também extrair uma grana via juro. Né? Então, quanto mais endividado, mais juro dá, e é isso que o banco quer. E quem é o dono da matriz lá é os bancos. Então, os bancos querem isso, querem elevar a dívida, ser os donos da própria dívida. Por isso que as empresas se endividam sobre dívida própria, ou seja, eles são donos da própria dívida. Os donos da Enel são os donos da própria dívida das companhias. Então, agora, qual é o problema? Por exemplo, que nem o caso de Goiás, eu acho. Que não é só... uma é a consequência para o povo. Eu estava fazendo... essa semana eu estava num outro debate e levantando os dados da renda, a partir dos dados publicados pelo IBGE no último relatório do PNAD. Se tu pegar os trabalhadores no trabalho informal, sem carteira no trabalho no setor privado, sem conta própria, sem CNPJ, mais o trabalho doméstico, que é um volume grande, sem carteira, mais os trabalhadores empregados, isso dá 50% dos trabalhadores do Brasil, e a média desse povo de renda é R$ 990. E, de fato, pegando os dados de Goiás, o consumo médio dos consumidores aí de Goiás é 225 kW por mês. Se tu botar mais as taxas que tem sobre a tarifa, vai chegar lá quase próximo a 0,8, 0,9 reais por quilowatt consumido. Então, uma consequência é isso. Hoje eu não tenho dúvida, eu trabalho com muita gente assim, com condições de vida muito difícil. Está tendo muita gente, que não está deixando de botar o pão no prato do seu filho para pagar a alta conta de energia elétrica. Poderia ser diferente. Agora, tem uma outra consequência que eu acho também gravíssima. Quanto maior o custo da energia, maior é a desindustrialização e a dificuldade das pequenas e médias empresas funcionar. Hoje, a forma como é que o sistema elétrico está, o nível que está, o custo de energia final é um chamamento para agravamento da crise na economia. Por quê? Porque um país que tem o menor custo de produção não consegue oferecer essa vantagem para o seu país. Por quê? Porque ela gera lucros exorbitantes, extraordinários, acima da média mundial. Tanto por isso que os bancos estão migrando, inclusive, dá mais lucro que ser dono de banco. Né? Mas, para a economia, é um desastre. Tanto para a economia nas áreas agrárias, quanto para as pequenas e médias empresas industriais e até os pontos de comércio, que têm um consumo mais elevado. Isso significa proximidade da falência de muitas empresas por causa da conta de luz. Agora saiu o relatório, desculpe, eu esqueci, é Juarez, né? O nome do vereador. Juarez, sim, Juarez Lopes, do PDT. Desculpem se eu peço perdão se eu não lembrar. Isso é um relatório da ANEEL e um dos dados eles falam da Celesc, que é uma das melhores empresas consideradas no setor elétrico lá de Santa Catarina, o dado. Mas qual é que é o dado? É que tem 1.250 empresas com contas de luz atrasadas no estado lá de Santa Catarina. Por quê? Porque não conseguem pagar a conta de luz alta. Isso deve ser também uma situação que se assemelha em Goiás e muitos estados. Então, é um problema
que vai ser cobrada, da bandeira tarifária da escassez que vai continuar, dessas questões que nós identificamos, aumento do endividamento da própria empresa, né? E todas essas questões que eu relatei aqui, a tarifa vai ter muito, mas vai ter muitos aumentos ainda pela frente, porque tudo vai ser jogado na conta de luz. Então, eu acho que, a minha avaliação, não é só em Goiás, eu tenho visto que isso está acontecendo no país inteiro. Agora, até onde o povo vai aguentar, não sei. Mas é grave a situação, é muito grave, porque até a sobrecontratação eles estão jogando para nós pagar na conta de luz. Essa é a melhor situação para as empresas. Tudo que for, joga na conta de luz, que tem 83 milhões de consumidores que pagam todo mês rigorosamente. Esse é o fato da situação, e é grave, porque a tendência é piorar o que está ali colocado na questão do custo de energia para o nosso país e para o estado de Goiás também. Doutor Gilberto, pode permanecer. Eu vou fazer uma observação em forma de pergunta aqui, Mauro, porque desde o começo eu tenho dito que nós temos que construir um relatório que seja apresentado para o Ministério Público, que eu acho que poderia ter sido convidado para essa audiência de hoje, para o OAB e para outras instituições. E eu vejo que o Gilberto, ele é um dos articuladores desses movimentos populares. Eu vi no relatório, na orientação da biografia dele, e ele falou com tanta veemência uma situação ali que eu gostaria que, por gentileza, fosse destacado para ser colocado no relatório. Ele colocou aqui com muita veemência, com muita lucidez, né, que as próprias empresas são donas das dívidas. Então, que são, por exemplo, uma empresa pressupõe na outra para o financiamento e a capitalização de dívida. Temos que pensar se isso não é um crime no sistema financeiro. Porque, veja bem, você não precisa especificar com o seu próprio registro, né, mas quando você tem uma duplicidade de personalidade, de pessoas, de articulação de dívida, isso é um crime financeiro. E o Ministério Público não precisa ser provocado para ver isso, não. Basta ver uma audiência como essa, ter informações como essa, para que o Ministério Público possa agir, para que a OAB possa agir em defesa da sociedade. E eu estou dizendo isso aqui, porque a gente fala isso aqui, às vezes as pessoas não dão atenção. Eu me lembro que algumas coisas começou aqui dentro dessa casa, como é o uso do capacete no Brasil inteiro hoje. Começou nessa casa, umas cintos de segurança, o pessoal começou a rir da gente, começou a rir aqui. E esparramou pelo Brasil inteiro, hoje isso é lei. Então, às vezes, uma audiência como essa aqui, eu estou vendo o seu relato, para mim, essa parte que você fala é muito importante, muitíssimo importante, muitíssimo importante. Eu quero que ela esteja no relatório, por gentileza, destacado, porque eu estou levando a sério esse trabalho aqui. E acho que nós temos que levar a sério muito mesmo. Eu quero que seja destacado isso aí. Gostaria, se Vossa Excelência tivesse elementos para nos subsidiar sobre essa parte, eu gostaria que enviasse, por gentileza, para a SEI, para que a gente possa estar olhando, conversando, dialogando, refletindo, para que a gente possa fazer encaminhamentos pertinentes daqui uns 180 dias. Por gentileza, doutor Gilberto, eu passo esse contra-argumento, te pergunto também, não sei se Vossa Excelência tem compreensão do mundo do direito, mas te faço essa pergunta, se não é um crime financeiro que esses movimentos que Vossa Excelência faz parte, juntamente com o outro, não possa estar movendo uma ação. Obrigado pela atenção. Professor Gilberto, fica à vontade para comentar ou responder à pergunta, fala, mais uma vez, do vereador Juarez Lopes. Está aberto agora. Esses dados da empresa tá lá nos comunicados ao mercado, no site da própria empresa e no próprio relatório financeiro dela. É uma empresa com quem ela está contratando e as taxas de juro que ela está pagando, as regras de atrelamento, tudo lá. Senhor Gilberto, tem aqui
também uma pergunta do presidente do Sindicato dos Engenheiros aqui de Goiás. Ele coloca o seguinte: vereador Mauro Rubem, o professor Gilberto poderia informar as razões das concessões desiguais de subsídios para os consumidores e se a Enel faz justiça social aos diferentes grupos de consumidores aqui em Goiás. Bom, isso pode ser uma regra, às vezes, no geral, não sei se o senhor tem algum conhecimento mais específico aqui sobre essa questão aqui em Goiás. Oi, pronto. Olá, pela pergunta, o que eu, ao menos, tenho acompanhado, assim. Primeiro que está tendo uma ofensiva das empresas para acabar com os subsídios, aqueles subsídios que vai para o povo. Por exemplo, tarifa social, tarifa para os agricultores. Para os agricultores, aquela tarifa diferenciada, a lei já acabou. Agora só está sendo aplicado o fim da tarifa e eles vão passar a pagar como tarifa normal. Mas os agricultores geralmente gastam o dobro de uma família na cidade, por causa que eles têm equipamentos elétricos, né, que funciona para ou produzir leite ou uma série de outras questões e consome mais, e isso significa depois que vai ser repassado no aumento do preço dos alimentos. Essa pauta faz parte do Fórum das Companhias Energéticas, que reúne lá 18 associações das empresas do setor elétrico. Eles estão pautando o fim do subsídio. Eles dizem que isso é o problema e por isso encarece a conta de luz. Na verdade, os grandes encargos setoriais não vai para o Luz para Todos, nem para a tarifa rural, nem para a tarifa social. O grande parte dos encargos agora, por exemplo, o principal volume dos encargos setoriais está indo para quem? Para pagar a diferença de custo do acionamento dessas térmicas caríssimas. Por exemplo, vou dar um exemplo, uma térmica que estava lá desligada, se chama William Arjona, lá do Mato Grosso do Sul, e a ANEEL autorizou ela a entrar em funcionamento. Ela está com dificuldade de entrar em funcionamento até. Então, mas é óleo diesel. Ela está cobrando R$ 2.443 por 1.000 quilowatts. A Eletrobras, que é uma estatal, está vendendo a energia das hidrelétricas a R$ 65 hoje, por 1.000 quilowatts. Mas essa termoelétrica está entrando em funcionamento a 2.000 e tanto, cobrando pela mesma quantidade de energia. Ou seja, 30 e poucas vezes mais cara. Claro que uma é térmica, outra é hidráulica, mas essa diferença, esse subsídio cobrado esse valor cobrado nos encargos vai para essas empresas. E se tu pegar mesmo a Enel tem empresa termoelétrica, ela é dona de geradoras, ela é dona de linha de transmissão e dona de distribuidoras. A própria Enel, só olhar no site. Portanto, ela agora então tem uma ofensiva para acabar com os subsídios. E eu acho que isso não é bom, né? Agora, tem uma lei que o Congresso Nacional aprovou, nós até achava que o governo não ia assinar, e acabou assinando, que é na tarifa social, por causa que aumentou agora com a crise da economia, o pessoal não tem emprego, aumentou a inadimplência. Gente não conseguindo pagar a conta. Então, no Congresso passou um projeto, inclusive muito influenciado pelo próprio MAB na elaboração. Para quê? Para esse projeto, para reconhecer as famílias que estão no CAD único, automaticamente ela receber o desconto na tarifa social. As empresas são obrigadas agora a aceitar isso. A Enel, e isso significa praticamente o dobro de famílias que têm esse direito agora. Então, em Goiás, deve ter muitas famílias que teriam esse direito de acessar. Então, essa situação da tarifa social, nesse momento, tem uma potencialidade de ampliação.
mas eu acho que as empresas vão montar uma contraofensiva logo ali à frente, porque ela está tendo na pauta delas é eliminar uma série de subsídios, principalmente aqueles que não, daquele dinheiro de subsídio que não volta para as próprias empresas. Então, e no caso é o quê? Luz para todos, é a tarifa social, é a tarifa dos agricultores, né? Todas essas questões, né? Então, essas questões que eu acho que está na ordem do dia, é problemático, porque isso não é um benefício. Agora, por exemplo, em Goiás também tem uma outra questão, que é um subsídio na conta de luz, chamado para os irrigantes. Agora, quem é os irrigantes? Se vocês pegarem, ao todo, eu acho que dá 2.500 famílias aí. Grandes empresas que têm uma conta de 75 mil quilowatts por mês. A população consome 170 quilowatts por mês. Essas empresas, elas recebem energia abaixo da tarifa social. A tarifa para essas empresas, de grandes empresas, provavelmente a Cargill deve ter ali uma unidade de produção irrigada, então ela recebe energia subsidiada. E quem paga esse subsídio? É os demais consumidores, na conta de luz. Então, tem casos como esse que eu não concordo. Veja, os mais ricos recebem maior volume de subsídio. Em média, ano passado, eu peguei os dados dessas, no caso aí de Goiás, por irrigante foi, em média, o subsídio total foi 190 milhões para essas 2.500 empresas de irrigação. Isso é justo? Eu não acho que seja justo. Por quê? Porque tem tanto povo precisando com dificuldade de pagar a conta de luz, ao mesmo tempo a gente cria uma tarifa hiper subsidiada para um seleto grupo de empresas que muitas vezes não precisariam. Mas essa é a situação dos subsídios que vêm em formas de encargos setoriais cobrado na conta de luz do povo e depois transferido para setores. Eu diria assim, uma pequena parte volta para o povo em benefício, uma grande parte volta para as próprias empresas do setor elétrico. Professor Gilberto, mais uma questão que eu gostaria aqui de solicitar de Vossa Excelência. Quando, na sua apresentação, uma questão que nos pega diretamente aqui, e esse é o objetivo, eu gostaria de ver a sua opinião, é de melhorar o serviço de monitoramento e fiscalização dos serviços prestados na Enel em Goiânia, né? E aí nós sabemos que tem um papel fundamental nessa tarefa que é da ANEEL, e essa agência nacional, ela tem, na verdade, uma participação e uma influência muito grande das grandes empresas, né? E acaba não fazendo adequadamente o seu papel, e muitas vezes não responde adequadamente. Então, nós estamos aqui querendo fazer, e é essa opinião que eu gostaria que o senhor pudesse emitir, que a Câmara Municipal criarmos condições para que a empresa fornecedora de energia, aqui no caso a Enel, prestasse conta a cada 4 meses, como o próprio prefeito presta conta. O prefeito vem na Câmara Municipal, sexta-feira próxima agora ele virá prestar conta, esteve aqui em abril, né, e 3 vezes ao ano ele tem a obrigação de vir aqui. Então, nosso objetivo é criar mecanismos para que a Câmara Municipal, a Agência de Regulação do Município, o PROCON, conselhos populares, né, para que todas essas situações que hoje a legislação coloca, que quem teve prejuízo com esses apagões todos que nós tivemos aqui, você viu a reportagem, mas a grande maioria da população, ela já perdeu e ainda tem que gastar para tentar recuperar o que perdeu. Aí, geralmente, isso não acontece. Nós estamos caminhando por essa linha. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, no sentido de que a Câmara, na sua tarefa,
ela deve fiscalizar, né? E é óbvio também, nós queremos aí conhecer o sistema, quantos trabalhadores, qual é a necessidade. Isso que o vereador Juarez Lopes disse aqui é muito real. É um bairro aqui importante de Goiânia, ele foi socorrido por uma equipe que a Enel deslocou de Morrinhos, que é a 120 quilômetros. Essa cidade, Uruaçu, ela tem quase 170 quilômetros de Goiânia, né? Ou mais, acho que até mais, quase 200, mais de 200. Então, assim, ou seja, o funcionamento propriamente da empresa, ela tem que estar disponibilizada, não pode ser, esses serviços não podem ser só acionados quando tiver um problema, não é verdade? Então, eu gostaria um pouco de saber a sua opinião de quais mecanismos que a Câmara pode instituir, né, e se conhece em algum local que já foi feito, para poder aumentar essa fiscalização, e claro que preferencialmente fiscalização prévia dos serviços, né? Porque só agora que está começando a chover que a Enel está dizendo em fazer poda de árvores para evitar queda de energia. O problema da qualidade, o que eu acho que acontece? Eu analisei, eu olhei com um pouquinho mais de cuidado no caso do Rio e aqui em São Paulo mesmo, onde que a Enel, antes da Enel, era uma empresa chamada AES, que mandava e que era proprietária da concessão. O que ela fez? Ela pegou uma lógica de extrair o máximo de lucro e remeter dividendos. E não investiu. Ao longo de 20 anos de concessão. Quando a concessão foi chegando ao final, o sistema começou a entrar em colapso. Por quê? Porque tu investir em qualidade do serviço gera um problema. Gera custo para a empresa, né? Então, e tem empresa que faz o seguinte, ela diz que investe e não investe. Eu já escutei relato de trabalhadores do setor elétrico, que diz, olha, prestem atenção. E tem outras que investem, né? Mas dependendo, tem que ver em que está sendo investido. Porque muitas vezes eles trocam o medidor eletrônico para facilitar a leitura, mas não trocam a fiação que está dando, ou a subestação, que muitas vezes o medidor eletrônico é simplesmente para demitir os trabalhadores e fazer uma leitura por satélite, e não mais. Então, ela olhando e fazendo um investimento que muitas vezes não quer dizer que vai ser qualidade do serviço prestado para a população, né? Mesmo o investimento. Então, o que eu acho que é assim, qual é o problema que tem? É que quando essas empresas atuam com essa lógica que eu falei, chega no final da concessão, o sistema tudo colapsado, sucateado. E aí, é o caso do Pará, por exemplo. A empresa fez exatamente isso, endividou, levou tudo que podia. Quando chegou no final, ninguém queria, ela diz, podem levar. Tem uma dívida enorme, a outra que entrou lá, a Equatorial, diz, eu pego. Por R$1 ela comprou a concessão. Eu pego, mas desde que a ANEEL me autorize um aumento na conta de luz para eu fazer os investimentos que não foi feito. E o que fez a ANEEL? Deu o aumento na conta de luz, tudo e mais um pouco, e está lá a tarifa do estado do Pará, a mais alta do país. Agora, por quê? Porque a primeira concessão foi a falência, endividou ao máximo, levou e extraiu e mandou dividendos para sua matriz ao máximo, e agora deu no que deu, e agora lá está o povo pagando a conta com a tarifa mais cara de todos os estados brasileiros, e a qualidade péssima, olha só, e segue sendo uma qualidade péssima lá. A questão da fiscalização, que eu acho que a estratégia que foi criada, eu acho que já foi a falência. A estratégia de fiscalização. As agências reguladoras hoje, elas centralizam, elas atuam com os dados
das próprias empresas. Nenhuma empresa fornece assim dados que possam prejudicar profundamente ela. A ANEEL funciona com os dados fornecidos pelas próprias empresas. E a ANEEL não consegue fiscalizar, tem uma sede em Brasília. Então, ela faz é analisar a partir de programas computacionais os dados fornecidos, joga lá e toda vez tem que dar. Porque tem 4 tipos de aumento que ela tem que dar. Ou é reajuste, ou é revisão extraordinária, revisão periódica e bandeiras. Por isso que as empresas estão protegidas por 4 tipos de aumento. Então, a ANEEL acaba fazendo isso. Agora, a qualidade tem esse tal de DEC e FEC, né? Olha, isso não significa que isso é qualidade. Vamos ser franco. As empresas fazem propaganda disso, mas isso aqui é um sinal lá que não representa que é qualidade. Qual é o problema quando se constitui esse tipo de regulamentação no setor elétrico? Quando tu centraliza numa agência reguladora exclusivamente única e abandona. Eles tiraram o poder das câmaras de vereadores de fiscalizar, tiraram o poder dos governos estaduais de fiscalizar, e a fiscalização foi abandonada. Veja, a própria legislação. Então, se vocês têm essa iniciativa aqui, talvez sejam pioneiros nesse período pós-privatização, e nós vamos ter que rever o processo de fiscalização. E faço um enorme elogio. Façam de tudo e mais o que for possível e impossível para constituir, porque nós não podemos depender da Agência Nacional de Energia Elétrica, porque eu diria o seguinte, se eu quiser usar as terminologias, ela está mais capturada pelas companhias do que ela está a serviço de ser uma agência reguladora que atue de forma independente e com seriedade. Ao menos é o que eu tenho impressões, né? Para não dizer que convicções. Então, se tem essa iniciativa, eu acho que tem que fazer o esforço, mas saber que a própria legislação talvez vai tentar impedir. Por quê? Porque as empresas não querem alguém que fique fiscalizando o serviço, porque elas têm que ficar prestando conta, elas têm que abrir dados, elas têm que mostrar se de fato aquilo que ela publica é real ou não é real. Então, tem todas essas consequências. Mas, mantendo assim, eu não acredito que vá ter melhoria na qualidade do serviço prestado, né? Porque, principalmente nas regiões onde que tem os acionistas, que é os grandes bancos internacionais. A lógica exige outra lógica de funcionamento. Bom, acho que fico feliz da sua opinião, porque essa é uma vontade de todos os vereadores aqui na Câmara. Aproveitando ainda, o senhor tem informações sobre o preço da taxa de energia que a Enel cobra lá em Roma, em relação ao que cobra aqui em Goiânia? Já abriu o microfone, por favor? É com você aí, professor Gilberto. O senhor consegue abrir? Eu até recebi, eu tenho contatos lá na Itália, até recebi, mas não tenho. Agora, se eu falar, eu vou falar errado. O último dado que eu levantei é do Canadá, porque o Canadá tem uma matriz muito próxima à brasileira, porque a base deles é principalmente em Quebec, o estado lá. Tem uma matriz muito semelhante em percentual de matriz hidráulica. Só que a energia lá é R$350 por 1.000 kW para as residências, quando comparado com a brasileira, que está, ao final, 800. Eu já converti lá e quem quiser, é só entrar lá na estatal de elétrica de Quebec, ela publica os próprios dados. Mas nós também pegamos as contas de luz de pessoas lá de Quebec agora, 15 dias atrás. E para ver que é quase metade do custo da energia elétrica brasileira, que tem o melhor percentual de geração hidráulica do mundo. É base hidráulica, de menor custo de produção. Mais alguma pergunta? Eu vou falar sobre energia solar. Professor, bom, nós vamos investigar esses dados, pedir para a nossa
assessoria já preparar bem esses dados para a gente poder fazer essa comparação. Professor, eu gostaria de trocar um outro assunto, aproveitando a sua experiência, que eu vi que está em tramitação, projeto, se não me engano, 5824, que está no Senado agora, que é o marco regulatório sobre energias alternativas, né? Não sei se só fotovoltaica, mas acho que é eólica também. Eu gostaria, aproveitando sua experiência, um pouco esse marco regulatório que está em apreciação, que deve transformar, eu entendo que a gente precisaria muito também destravar, né, essa questão da energia eólica, energia solar, energias alternativas, que são as energias, de fato, que podem, inclusive, melhorar muito, porque hoje nós estamos vendo aqui, nós estamos pagando com a crise, energias termoelétricas. Aqui em Goiânia, inclusive, tem uma usina termoelétrica que nós vamos fazer uma audiência pública proximamente agora. É uma usina que tem lá 180 motores ligados 24 horas dentro de um bairro. Foi construído já com a cidade dentro já, né? Mas eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião sobre esse marco regulatório, se ele atende o interesse da sociedade, se ele está também capturado conforme a ANEEL está também nesse projeto que favorece aí os atuais modelos de produção de energia do Brasil. Mauro, eu vou pedir perdão, mas eu não estudei. Eu até escutei, mas para não correr o risco de o marco regulatório, o que eu posso te opinar é que nós temos uma avaliação, e eu concordo muito com essa avaliação que a gente tem construído junto com as organizações aí que nós chamamos de Plataforma Operária e Camponesa de Água e Energia, que é refletindo sobre a política energética junto com os trabalhadores, com os eletricitários, com todos esses trabalhadores do setor. E o que nós temos chegado à conclusão? Que o problema central no setor elétrico brasileiro não é de matriz, né? Se nós pegar e olhar assim, nós temos uma matriz de baixo custo de produção, mas a política tarifária que se implementa, que eles chamam isso de regime de preço teto, é a causa principal dos altos preços da energia elétrica. Por quê? Porque nós produzimos energia à base de hidrelétricas e eles cobram aqui no Brasil como se nós estivéssemos produzindo energia à base de energia térmica a carvão, a gás e a petróleo, como é nas outras partes do mundo. Por isso que veja, isso se chama preço internacional, ou seja, aqui não é energia térmica hegemônica, aqui é energia hidráulica hegemônica. Mas a gente paga o preço final como se fosse produzindo na Europa, que é energia térmica, ou nos Estados Unidos, como a grande parte dos estados lá nos Estados Unidos também é energia térmica. Evidente que isso dá vantagens para os controladores da energia elétrica no nosso país. Por isso que está essa briga toda para privatizar a Eletrobras. A Eletrobras tem 48 hidrelétricas amortizadas. Tucuruí, né, todas as da Chesf, todas as de Furnas, hiper eficientes. E privatizando isso, ela vende hoje energia a R$ 65,00, e a perspectiva é quando privatizar, também vai ser autorizado para mudar o preço, e ao mudar o preço, eles vão vender ao preço de mercado, que vai ser de R$ 300,00, porque as privadas e as donas de hidrelétricas privadas vendem a R$ 300,00 em média, 250 a 300, e isso vai na conta de luz. Nós já fizemos um estudo, vai dar 25% de aumento médio na conta de luz se privatizar a Eletrobras. O que eu quero dizer é o seguinte, veja, cai no sistema, na política tarifária. Então, o problema, nós somos totalmente a favor. Talvez
de fazer um debate sobre a matriz, mas não resolve a questão central e de fundo sem passar por algumas outras questões, e uma delas é a questão do sistema tarifário, do sistema de regulação, que essas agências reguladoras não te permitem nem fiscalizar a qualidade do serviço, das estruturas de Estado que determinam a política energética nacional, acho que passa por ali também. Então, são questões que a gente tem que abrir a perspectiva, na minha avaliação, de apontar as saídas para todas essas perspectivas. Apontar para a matriz, mas também apontar para a questão das tarifas, apontar para a questão da questão das estruturas de estados, porque precisam uma mudança profunda, inclusive para a valorização e limitar essa lógica. Veja, a própria Enel, se ela reproduzir o que ela faz no Rio de Janeiro, 90% do trabalho terceirizado, se preparem para um serviço de pior qualidade, não melhor. Porque a terceirização é isso, a equipe terceirizada às vezes está lá no canto uma coisa é no Rio, que é um estado pequeno, outra coisa é em Goiás, que é um estado gigante, né? Imagina uma equipe para se deslocar e eles vão querer otimizar essa equipe terceirizada e aí demora na qualidade, tudo isso. Então, essa lógica, eu acho, eu sou muito crítico a essa lógica de funcionamento do setor assim. E eu acho que tem que ter mudanças, e as mudanças vão ter que ser muito próximas e de forma muito duras, eu diria, se nós quisermos mudar essa realidade do setor elétrico e no caso do Estado aí também. É importante a sua fala, e ela me remete, inclusive, com a mesma questão da composição de preço dos combustíveis, né? Gás, gasolina, a mesma lógica, né? E isso fica fácil de entender. Mas, professor Gilberto, eu te gostaria de agradecer a sua contribuição, naturalmente a primeira mais direta, né? Já tivemos contatos anteriores, vamos precisar dos seus conhecimentos e vamos acioná-lo, com certeza, para os passos seguintes aqui ainda da própria SEI e também do nosso trabalho parlamentar, e da mesma forma o vereador Juarez Lopes, que está aqui ao lado também, concordando. Quero me agradecer, deixamos aberto aí para as suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço, Mauro, Juarez, a mesa, a todos e todas, me coloco à disposição, tá bem? Um forte abraço, contem, espero que tenha ajudado, ao menos, a contribuir em algumas questões, tá bem? Um abraço a cada um e cada um. Bom, nós aqui agradecemos, professor Gilberto Carlos Servinski, foram importantíssimos seus levantamentos, seus apontamentos, isso implica no trabalho que nós vamos fazer e vamos acioná-lo por mais momentos. Como eu vejo que não existe mais outros questionamentos para a nossa oitiva, eu gostaria de agradecer, né, a todos os vereadores que participaram, o nosso público aqui presente, os representantes da Enel que estão conosco, né, um grande abraço. A semana que vem, nós temos aí um feriado, né, na terça-feira, e a nossa oitiva vamos fazê-la na quinta-feira. Nós temos que confirmar o horário, né, mas tem que ser quinta às 14h. Se já estiver previsto, mas nós informaremos a todas e todos. Agradecemos a presença, está encerrado a presente oitiva. Muito obrigado.